Glória a Deus. Gente querida, gente abençoada, recebam todos a paz do Senhor. Que alegria retornar a Get aqui em Florianópolis, servi-los nesta manhã, ministrando ao coração dos irmãos a poderosa palavra de Deus. Alegria demais estar entre os príncipes de Deus. Pastor Lucas, obrigado. Sempre uma alegria estar com o senhor. Aprendo, lhe ouvindo e também admirando o trabalho que você tem exercido em prol do reino de Deus. Muito obrigado pelo carinho. E minha palavra se estende a todo o time, a toda a igreja, a toda a família Get Church. Que Deus possa vos abençoar. Alegria estar aqui e ouvir cantor Eli Soares. Dispensa comentários, né? Falar do Elias chovendo molhado. É uma voz que Deus levantou para esse tempo. E que Deus continue levando o seu louvor, a sua voz, por onde o Senhor quiser te levar. Louvar a Deus pela vida dos amigos que aqui estão. Ele que é um dos maiores profetas dessa geração, desse tempo. Pastor Leonardo Sale. É um irmão. Eu aprendi que Deus, quando quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas. Deus, quando quer nos abençoar, Ele nos apresenta pessoas. Pastor Léo foi alguém que Deus me apresentou. E é uma alegria poder estar com você essa manhã. Pastor Raik Carmelo, que é um outro irmão. E um dos privilégios que Deus me deu ao longo da minha vida foi a capacidade de se relacionar, né? E Pastor Raik era alguém que eu admirava de longe. E quando eu o conheci de perto, eu tive certeza de tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. Na verdade, é um reflexo daquilo que ele é. E é uma alegria muito grande poder estar aqui essa manhã com vocês. Você que saiu de sua casa e veio adorar Jesus, Deus tem uma bênção para a sua vida essa manhã. Eu estou preparando o caminho, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer aqui, tanto essa manhã quanto à noite. Então, vamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 21. Eu estou acompanhado, e muito bem acompanhado, da minha muito digna esposa, pastora Thalita. Jesus, ele foi bom comigo, né, irmãos? Só Jesus para dar mulher bonita para homem feio, né? Eu orei muito, ela orou pouco. Mas quem ora vence, né? Estamos incompletos. Faltaram os nossos filhos. Lá em casa eu tenho um casal pentecostal. É a Nicole e o Nicolas. Eles são pentecostais igual o pai. Lindos igual a mãe. Mas quando eu voltar aqui, eu venho com o pacote completo. Eu prego, aí Thalita canta alguma coisa, o Nicolas e Nicole vai marchando e cortando laço, e o nome do Senhor é glorificado. Provérbios capítulo 21. Eu quero ler o versículo 31. Tem uma palavra, serei breve. Deus ainda tem algo para fazer aqui essa manhã, muito forte. Quem crê no sobrenatural aí? Quem crê nos mistérios de Deus aí? Levante a mão. Provérbios capítulo 21, versículo 31, está escrito assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Alguém ali deu glória a Deus? Eu vou repetir o texto. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Estamos diante de um texto, e esse texto trata-se de uma palavra de sabedoria.
vinda da parte do rei Salomão. O livro de Provérbios é um livro de extrema relevância na vida de todo cristão. Penso que toda pessoa que um dia decidiu caminhar com Deus deveria se debruçar sobre o livro de Provérbios. Nesse livro você encontrará princípios, lições, conselhos, ensinamentos e valores estabelecidos para uma vida inteira. Eu chamo carinhosamente o livro de Provérbios de escola de sabedoria. Os homens mais ricos do mundo se utilizam de princípios e conselhos que Salomão estabeleceu aqui, por intermédio da palavra de Deus, e nós podemos contemplar tamanhos resultados. Quando falamos de Provérbios, a referência que temos é o grande e sábio rei Salomão. E para que você entenda um pouco sobre essa representatividade, precisaríamos voltar a um livro da Bíblia em sua composição. Estou falando do livro dos Salmos. Foi falado aqui sobre Davi. Quando falamos de Salmos, a primeira figura, o primeiro personagem que vem à sua mente, quando falamos de Salmos, você lembra de quem? De Davi. Por que quando falamos de Salmos, logo lembramos de Davi? Primeiro porque Davi é o maior salmista de toda a história. Dos 151 salmos que você encontrará na Bíblia, 73 a autoria de Davi. Davi é o maior salmista de toda a história. Agora tem um detalhe. Ele não é o único, mas ele é a referência. Pastor, não obstante isso, logo você vai perceber que no livro de Provérbios, Salomão também não é o único proverbista, mas Salomão é a referência. Aqui eu já tenho uma palavra de Deus para entregar para alguém. Eu não sei em que área você atua. Eu não sei qual é a sua ocupação na sua vida profissional ou até mesmo na obra de Deus. Eu não sei com que você mexe, com que você trabalha. Eu não sei qual é o cargo ou função que você exerce. Mas eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Prepare-se, porque Deus te fará uma grande referência. Eu estou declarando no nome de Jesus que quando alguém for lembrar daquilo que você faz, alguém vai ter que lembrar de você. Deus fará de você uma referência. Eu estou pregando para pessoas que serão uma referência. Na sua casa você será referência. Na sua família você será referência. Na tua comunidade, na área que você trabalha, na cidade. Eu não sei qual é o teu segmento, mas esta é a palavra do céu para a sua vida. Deus fará de você uma referência. Se tem alguém para crer nesta palavra, celebre a Jesus nesta manhã. Aleluia. Pastor, e onde é que Salomão se torna essa referência? Quem aqui não se lembra da noite em que o Senhor apareceu a ele e disse: pede-me o que quer que você quer que eu te dê? É interessante que, se você ler o primeiro livro das Crônicas, aliás, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, o versículo 6 e 7, logo você entende o porquê que Salomão se torna essa referência. Versículo 6, o texto diz que Salomão subiu ao altar de bronze. Interaja com alguém e diga altar de bronze. Diga altar de bronze. Salomão sobe ao altar de bronze e oferece ali 1000 holocaustos. Quantos holocaustos? Salomão decidiu sacrificar na manhã daquele dia 1000 bois. Irmãos, se isso fosse hoje, alguém diria: para que tudo isso? É uma tremenda, é uma carnificina, é um tremendo desperdício, principalmente nesse tempo onde a picanha foi prometida para o povo deixa isso para lá. Salomão decidiu sacrificar 1000 bois. Gente, é a maior
oferta de holocausto da história dos reis de Israel. Você lembra que uma oferta de holocausto é uma oferta totalmente queimada. Quando Salomão sobe ao altar e decide oferecer a maior oferta da história de holocausto dos reis de Israel, isso aqui chama a atenção de Deus e eu vou provar. Versículo 6, Salomão sobe ao altar. Versículo 7, Deus desce no quarto dele. O texto diz, e na mesma noite, versículo 7, e na mesma noite. Não foi no dia seguinte, foi na mesma noite. Não foi na semana seguinte, foi na mesma noite. Não foi no mês seguinte, no ano seguinte, foi na mesma noite. Eu subo neste altar, debaixo da autoridade do nome de Jesus de Nazaré, para dizer para alguém, só porque você decidiu subir ao altar esta manhã, esta noite ainda, Deus vai se manifestar a você. Alguém já levantou a mão para crer e eu vou entregar a palavra? Possa ser que antes da viração desse dia, Deus te dará a maior experiência com Ele de toda a tua história. Eu estou pregando para alguém que crê. O céu me trouxe aqui para dizer, não é Deus que aparece para você tomar uma decisão diante dele. É você que decide se levantar diante do seu altar e Deus reage com aquilo que você está disposto a fazer diante dele. Não, eu não vim pregar para quem veio dar um culto meia boca para Deus. Eu não vim pregar para quem veio sentar na poltrona, cruzar as pernas e achar que Deus tem dó de você. Eu vim pregar para provocadores de milagre. Eu vim pregar para alguém. Eu vim pregar para quem esta manhã decidiu reagir. Tu poderia estar na praia, tu poderia estar no shopping, você poderia estar viajando, você poderia estar em qualquer lugar, mas no primeiro dia da semana tu disse, eu vou pro altar, eu vou pro altar, eu vou pro altar, eu vou pro altar. Deus vai te responder. Deus me ajude a pregar. Diga para alguém perto de você, diga, é manhã de resposta de Deus para a sua vida. Aleluia. Salomão entendeu o segredo. E qual é o segredo, pastor? Deus não é movido pelas minhas necessidades. Parece loucura, mas eu vou repetir. Deus não se move pelas minhas necessidades. Ué, pastor, Deus não é movido pelas minhas necessidades? Não. Primeiro que se Deus fosse movido por suas necessidades, o mundo não estaria cheio de pessoas necessitadas. O que faz a mão de Deus se mover não é o quanto você necessita, é o quanto você está disposto a entregar. Aleluia. Até porque Deus, quando quer saber o quanto você precisa, Deus não olha para o que você está pedindo. Deus, quando quer saber o quanto você necessita, Deus olha para o que você está disposto a sacrificar. Porque o nível da minha entrega revela o nível da minha necessidade. Você pode falar isso para pelo menos 2 pessoas. Diga, o nível da sua entrega revela o nível da sua necessidade. É por isso que na mesma... Não, irmão, isso aqui é para quem crê. É por isso que na mesma noite, não foi no outro dia ali, foi na mesma noite, pastor Leonardo, Deus aparece e disse, pede. Pede o que você quer que eu te dê. Por que Deus na mesma noite aparece para ele e diz, pede? Porque ninguém antes e nem depois havia oferecido uma oferta como essa. Porque quando eu decido fazer para Deus aquilo que ninguém fez, Deus estará disposto a fazer na tua vida o que não fez na vida de ninguém. Alguém já levantou a mão ali? Eu sou, na minha família, o primeiro pastor da história da minha família, desde por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu estou dizendo para alguém que diante de toda uma descendência, diante de toda uma geração, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro e o único que saiu do meu país. Eu sou o primeiro e o único que vive uma
vida de excelência. Pastor, e por quê? Porque no meio de toda a história da minha família, eu decidi fazer coisas que nenhum deles fez. Alguém já levantou a mão para entender? Eu estou dizendo para alguém que enquanto você fica fazendo o que todo mundo faz, você vai viver o que todo mundo vive. Mas quando você decidir fazer aquilo que ninguém foi capaz de fazer, Deus está disposto a entregar na tua vida aquilo que não entregou na vida de ninguém. Você pode dar um sorriso para esse crente aí. Diga para ele, ou diga para ela, diga: Deus te chamou esta manhã. Diga: Deus te chamou esta manhã para fazer algo inédito. Diga: algo inédito. Algo inédito. Ei, quebra essa rotina, quebra esse protocolo, quebra essa liturgia. Para de vir para cultos como esse para fazer as mesmas coisas. Deus está disposto, Deus está à procura de alguém que decidiu, pastor Lucas, essa noite fazer um culto diferente. Ei, eu posso te dar vários exemplos na Bíblia. Tem gente que decidiu subir em cima de uma árvore. Tem gente que decidiu quebrar um perfume caríssimo. Tem gente que decidiu tocar na orla. Tem gente que decidiu gritar mais alto do que todo mundo. É você que decide. É você que decide. É você que decide. É por isso, pastor Raik, que Deus decidiu colocar diante de Salomão o espírito de sabedoria. Quando Deus disse: pede o que você quiser. Ei, eu estou falando de um rei. E detalhe, um jovem. Ele poderia ter pedido tudo que o coração de um homem em sua condição desejasse. Só que Salomão entendeu um princípio. Qual, pastor? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3. Se não me falha a memória, Tiago diz: não recebestes, porque pedis mal. Opa! Então tem gente que não recebe porque não sabe pedir. Eu estou dizendo para alguém, e sem medo de errar, tem orações que você faz para Deus, que parece que Deus não ouviu, mas na verdade é Deus que não quer responder. Vou dar um exemplo aqui. Você lembra do filme Todo-Poderoso? Quem lembra desse filme, o Todo-Poderoso? A história conta que Deus decidiu tirar uma férias, Deus decidiu descansar. Aí o personagem que é igual dele decidiu assumir foi escolhido para assumir o lugar de Deus. Você lembra o que ele fez? Diante de tanto pedido, ele fez um computador, apertou um botão e respondeu todos os pedidos. Alguém lembra o que aconteceu no filme? O mundo entrou em caos. Passou por quê? Porque não é sobre sair pedindo a Deus o que você quer. Você precisa entender que Deus é um ser extremamente inteligente. Quando Salomão disse, aliás, quando Salomão ouviu: pede o que você quer que eu te dê, ele não disse: eu quero fama, eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero isso, eu quero... Não. Salomão disse: já que é para pedir, eu vou pedir algo que só o Senhor pode fazer. Por que ele não pediu ouro, prata, fama, riqueza, honra, poder, a morte dos seus inimigos? Porque tem coisas que você não precisa pedir a Deus. Tem coisas que se você trabalhar, você conquista. Tem coisas que se você tiver um bom relacionamento, você conquista. Tem coisas que se você tiver um bom nome, você conquista. Tem coisas que se a tua network for boa, você conquista. Salomão decidiu pedir algo que só a mão de Deus poderia fazer por ele. E o que é que ele pediu, pastor? Ele disse: eu quero que me dê sabedoria e conhecimento. Eu gosto do texto, porque Salomão pediu sabedoria. Por que sabedoria? Primeiro, porque sabedoria é dom de Deus. Interaja com alguém do teu lado e diga: sabedoria é dom de Deus. Sabedoria é dom, e como dom, Deus dá para quem Ele quer ou para quem a Ele busca. Alguém já levantou a mão? Eu vou entregar. Sabedoria não se acha na esquina. Sabedoria não se compra em um supermercado. Sabedoria não se pede na Shopee e chega na tua casa. Sabedoria não se negocia. Sabedoria é dom de Deus, e como dom, Deus dá para quem Ele quer. Porque tem gente que Deus olha, acha a graça e diz: eu vou dar, eu vou abençoar, eu vou fazer. E tem outros que vêm para uma manhã como essa e a Bíblia diz: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Eu estou com uma palavra para entregar. Eu não sei o que você veio buscar esta manhã, mas assim diz o Senhor:
Há uma liberação profética sobre esta casa. Alguém na galeria levantou a mão para receber. Há uma liberação profética de Deus para a sua vida nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Entendeu o porquê que Deus se apaixonou por Salomão? Porque quando Salomão disse: eu quero sabedoria e conhecimento para estar diante do seu povo, não é nem por causa de mim, é por causa daquilo que o Senhor entregou na minha mão. Porque se você entender que existe uma responsabilidade que Deus confiou a você, você pode dar um sorriso para você crente e diga assim: tem uma responsabilidade que Deus confiou a você. Diga para ele. E Deus jamais vai abrir mão daquilo que Ele confiou a você. Aleluia. Se Deus colocou em você, se Deus confiou a você, assuma a responsabilidade que Ele te entregou, e Deus vai prosperar o teu caminho. Deus vai prosperar a tua fé. Alguém levantou a mão para crer. Salomão se torna uma referência. E é dentro desta autoridade, desta propriedade que Deus colocou sobre ele. Ele declara o verso 31 do capítulo 21. E eu não sei se alguém aqui crê em experiências sobrenaturais. Eu estava, pastor Léo, pastor Raik, em um momento difícil, precisando de uma resposta. Eu estava em oração e eu ouvi a voz do Espírito Santo gritar no meu coração esse texto. O Espírito Santo disse: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. 3 coisas o Senhor falou comigo naquela madrugada. Primeiro, o dia da batalha, ele vem. Você pode dizer isso para pelo menos 2 pessoas perto de você? Diga: o dia da batalha, ele vem. Eu estou correndo porque Deus vai fazer um mistério aqui. O dia da batalha, ele... Toda pessoa que almeja vencer, toda pessoa que tem objetivos traçados, que almeja conquistar, você precisa entender que o dia da batalha, ele vem. Ô pastor, mas eu tô crente. Que bom. Eu pensei que a vitória ia cair do céu para mim. Te enganaram. Primeiro que não existe vitória sem luta. Até porque a evidência da vitória é a luta que você tem que travar para conquistar ela. Eu provo. E antes que você pense que esta mensagem é uma mensagem de triunfalismo, eu preciso te lembrar que a Bíblia é o livro da vitória. Não existe livro no mundo que contenha mais histórias de vitória do que a Bíblia Sagrada, e eu provo. A maior vitória quem nos garantiu foi Jesus na cruz do Calvário. Por causa do sacrifício de Jesus, nós em Cristo recebemos a bênção e o selo da vitória. Eu vou provar. Paulo escreve aos Romanos que nós somos mais que vencedores. Não, isso aqui não é para você receber sozinho. Acorda alguém do teu lado e diga: mais que vencedores. Mais que vencedores por aquele que nos amou. Mais, que é isso, pastor? Mais é alguém que rompeu, é alguém que avançou o limite da vitória. E alguém já levantou a mão. Vitorioso você já é, porque em Cristo você está. Mas quando você sair dessa manhã, tu sai pelas ruas de Floripa mais que vencedor. Aleluia. Eu vou dar mais uma base para você sair daqui de posse da tua vitória. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então interaja com alguém perto de você e diga: a vitória é tua, a vitória é tua. Interaja com ele ou ela e diga: a vitória é nossa. Pastor, então o senhor está dizendo que o dia da batalha ele vem? Sim.
Porque Deus nunca vai te isentar das lutas. É por isso que Paulo, o maior teólogo cristão da história, o homem que revolucionou um continente inteiro, e até os dias de hoje, nós somos alcançados pela revelação de Cristo por intermédio da vida deste apóstolo. Ele termina os seus dias dizendo: combati o bom combate. Obrigado. Parece loucura da cabeça de alguém que está ansiando a morte. Só que Paulo entendeu algo que você precisa entender aqui essa manhã. Quando Paulo diz que o combate é bom, a luta é boa, a guerra, a batalha é boa, Paulo está dizendo o seguinte: quem sabe aonde quer chegar não foge da guerra. Quem sabe aonde quer chegar não foge da luta. E eu vou provar para você que Deus está falando aqui nesse culto. Pastor Léo subiu aqui, o que ele falou? Sobre o ataque, a covardia dos amalequitas. E por que o acampamento de Davi estava desprotegido? Porque Davi estava na guerra. É por isso que quando ele volta e vê a covardia, ele decide se levantar, ao invés de chorar e ficar chorando, porque chorar é uma consequência, mas ao invés de ficar chorando, ele se levanta e vai para a guerra de novo. Alguém ali levantou a mão. Olha para esse crente aí, acorda ele e diga assim: vai ficar chorando até quando? Diga: Deus até permite você chorar, mas a pergunta é: e aí, vai ficar chorando até que horas? Vai ficar reclamando: ô céu, ô azar, porque eu sou assim, porque que eu não nasci a filha do Neymar? Ai, Deus está te dizendo: levanta, reage, enxuga essas lágrimas, mete a mão na espada, diz pra esse gigante: pode vir, porque maior é quem está comigo na guerra, maior é quem está comigo na batalha. Oh, eu estou arrepiado, aleluia, aleluia. Agarra na mão, me ajude a pregar, agarra na mão de alguém. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu estou diante de um exército, e exército que não guerreia pelo companheiro não é exército. Acorda ele aí, acorda ela e diga: levanta e reage, levanta e vai pra guerra. Amanhã é segunda-feira, tá cheio de leão e urso pra você matar, tá cheio de gigante pra você derrubar. Pastor, e se vier demônio, vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas tu não será atingido, mas tu não será atingido. Olha para ele, para ela, diga: a batalha ela vem. Diga: a batalha ela vem. Agora olhe para mim. Quando o dia da batalha vier, você precisa estar preparado. Grita para esse crente do teu lado, diga: se prepare. Quando eu falo de preparação, eu lembro de Davi. Davi foi ungido na casa de seu pai para ser rei sobre Israel. Só que no dia seguinte, ao invés de Davi reinar, ele volta a pastorear. Que loucura. Os irmãos de Davi estão voltando para o exército, Davi está voltando para o pasto. Por quê, pastor? Porque toda unção vem acompanhada de preparação. Alguém levantou a mão, vou repetir. Toda unção vem acompanhada de preparação. Tem gente que acha que só porque tem unção não precisa se submeter ao processo de preparação. A unção te separa, mas é o tempo que te prepara. Aleluia. Olha para esse crente que está do teu lado e diz: não é que Deus está demorando, não. Diga: Deus não está demorando, Deus está te preparando. Sabe quanto tempo, pastor Raí, que o senhor sabe melhor do que eu, sabe quanto tempo Davi demorou até se tornar rei depois da unção? 14 anos. Olha para alguém aí e diga: 14 anos. 14 anos com unção, mas sem trono, justamente para você entender que não é o trono que faz você, mas a unção que você carrega. Ai, pastor, eu ainda não alcancei aquilo que eu queria, mas você já tem que ter postura de alguém que vai se tornar aquilo que você quer. Alguém já levantou a mão? Aleluia, aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer: se prepare, se
Deus, tem uma palavra tomando a minha boca, e eu vou entregar ela para quem tem mão para levantar. Deus me trouxe essa manhã para dizer para alguém: a hora de se preparar é agora. Alguém levantou, lá vai, lá vai. A hora de estudar é agora. A hora de se formar é agora. A hora de se qualificar é agora. A hora de se especializar é agora. Deus está dizendo para alguém: se prepare. A hora de trabalhar é agora. A hora de investir é agora. A hora de empreender é agora. A hora de se reinventar é agora. Deus está dizendo para alguém: se prepare. A hora de orar é agora. A hora de buscar é agora. A hora de servir a Deus é agora. A hora de receber poder é agora. A hora de receber a palavra é agora. Deus me trouxe para dizer: se prepare. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória é do Senhor. Eu termino aqui para o pastor Léo orar. Eu termino aqui. Quem se prepara é você, mas quem dá a vitória é Deus. É Deus. Quem trabalha é você. Quem abre a porta é Deus. Quem estuda é você. Quem dá graça é Deus. Você procura o médico, mas quem traz a cura é Deus. Meu Jesus, meu Deus, agarra na mão de alguém. Agarra na mão de alguém. Eu tenho 8 minutos. Sobe aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Segura na mão dele ou dela. Saculeja ele e diga: essa manhã Deus vai derrubar todos os inimigos que se levantaram contra a tua preparação. Segura na mão, pastor Léo vai orar. Vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Estende a mão aí, dê as mãos, porque todo inimigo da tua preparação vai cair por terra agora. 2 minutos você já vai para sua casa. Deus tomou conta desse culto hoje. Você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, essa igreja é uma igreja extremamente organizada. O culto começa no horário, termina no horário. Só que tem dias e dias. E hoje Jesus decidiu fazer algo diferente. Pode ter certeza que esses minutos que te restam aqui não serão apenas um acréscimo, mas Deus está abrindo portas de oportunidades aqui dentro. Eu devolvo o microfone agora, mas o Senhor falou comigo que tem pessoas que entraram aqui e não podem sair daqui hoje do jeito que entrou. Você lembra do que eu disse? Por que Salomão se torna uma referência? Porque decidiu subir ao altar. Quando você decide se apresentar diante de Deus, quem assume as tuas guerras é Ele. E eu quero declarar sobre a tua vida: ei moço, moça, senhor, senhora, pai, mãe, eu não sei quem é você, mas Deus manda te dizer: você não pode sair deste culto hoje da forma que você entrou. Eu estou falando para você que entrou aqui e estava distanciado. Estou falando para você que entrou aqui e estava afastado. Estou falando para você que entrou aqui e de repente: pastor, eu nunca fui evangélico, eu nunca fui de nenhuma igreja, mas eu vim hoje aqui na Guete. Eu estou sentindo algo aqui que eu nunca senti em lugar nenhum. Eu estou recebendo algo aqui diferente. Ei! Deus não quer que isso seja apenas um momento. Deus quer te fazer vencer essa batalha. E a primeira batalha que Deus quer fazer você vencer é a você mesmo. O que é que te impede de tomar hoje uma decisão? O que te impede hoje de dar um passo em direção ao altar de Deus? O salmista disse: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus jamais fará por você aquilo que é você que precisa fazer. E o que eu preciso fazer? Se entregar, se render a Ele.
tomar uma decisão por ele. E aquilo que eu não posso fazer, pastor Leonardo, pastor Lucas não pode fazer, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu preciso orar por você, mas tem que ser agora. Pastor, eu quero vencer. Eu quero vencer. Aonde está você que precisa hoje tomar uma decisão? Pastor, é comigo que Deus está falando. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Sai do teu lugar correndo, sem medo, e venha no altar, porque eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa? Rápido, o Espírito Santo de Deus está ministrando ao meu coração ao teu respeito. Já está vindo a primeira pessoa, já está vindo a segunda pessoa. Oh glória, aleluia. Já está vindo a terceira pessoa. Isso, já chegou aqui a quarta pessoa. Aleluia. Sai do... Pastor, eu estou aqui na galeria, aqui em cima, aqui na galeria. Sai do teu lugar, desce, vem pro altar. Esse é o momento que Deus vai mudar e marcar a sua história. Está vindo mais uma vida aqui, um casal. Está vindo mais uma vida aqui. Está vindo mais uma vida ali no corredor. Está vindo mais alguém ali atrás. Está vindo alguém mais ali. Olha ali, Deus está te chamando para vencer. Pastor Lucas Torres, por favor. Cadê o pastor? Aleluia. Vem, pastor. Isso. Vem, minha filha. Isso. Está vindo mais gente ali. Olha que lindo. Aleluia. Está vindo mais gente ali atrás. Sai do teu lugar e vem para o altar. Porque você não sai daqui mais para viver esta mesma guerra. Jesus hoje vai te fazer vencer. Pastor Lucas. Queridos, nós vamos orar. Eu não sei se você tem entendimento do que está acontecendo agora, mas eu acredito que você precisa entender. Nós estamos numa batalha espiritual aqui. Então, se você puder levantar suas mãos e orar, porque o que está acontecendo aqui é poderoso. A maneira de você dizer que esse povo que está aqui na frente não está sozinho é se você orar por eles aqui agora. Há um grande mover no céu sendo derramado aqui na terra pela vida das pessoas que estão aqui hoje. Então eu quero que você estenda a tua mão e eu quero que você ore, porque hoje é manhã de restauração, hoje é manhã de reconciliação, hoje é manhã de voltar ao chamado, de pegar no arado e nunca mais olhar para trás. Eu quero ouvir o som da igreja orando por essas pessoas. Se você é um membro dessa igreja, querido, sai do teu lugar e abraça essa pessoa. Mulher com mulher, homem com homem. Se você sente que há uma palavra de Deus, querido, sobre a vida dessas pessoas, abrace, encosta, ora, profetiza sobre a vida delas, porque ninguém aqui está sozinho, nós vamos caminhar juntos. Então se você faz parte, se você é um membro dessa igreja, querido, tome a liberdade de vir aqui orar por alguém, tome a liberdade de vir aqui abraçar alguém, porque hoje você faz parte da história de vida dessas pessoas. Eu não quero ninguém sozinho. Ó, temos pessoas aqui sozinhas ainda, ó, ali, ó. Pessoas sozinhas, eu não quero ninguém. Você é membro, querido. Assuma a postura de profeta de Deus. Se tem alguém do teu lado, querido, pergunta para ela: ei, você quer que eu vá com você? Questiona ela aí: você quer que eu vá com você? Eu vou orar agora. Se tem alguém que sabe que tinha que estar aqui, corre para cá. 1, 2, 3. Corre para cá. Não anda não, corre. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós consagramos cada vida que aqui está, Deus. Santificamos as vidas aqui ao Senhor, Deus, e declaramos, Deus, que hoje é tempo de restauração, hoje é tempo de cura, hoje é tempo, Deus, em que o Senhor enxugará do rosto toda lágrima, Pai, e na autoridade do Teu nome, Jesus, eu acredito em transformação, eu acredito que Teu Espírito Santo nos dá força para vencer o pecado, para largar os vícios, para viver novidade de vida. Eu declaro hoje que é um tempo de libertação, é um tempo de cura, é um tempo em que as velhas coisas ficarão para trás e serão enterradas. Hoje Deus manda dizer que a palavra se cumpre na tua vida. Nós declaramos em nome de Cristo Jesus que o teu passado foi jogado no mar do esquecimento. Deus hoje não está fazendo menção do que aconteceu, do que você fez, do que você disse. Deus hoje apaga o teu passado e começa a fazer nova todas as coisas. É um Deus que, quando você lembrar daquilo que te feriram, do que você fez errado, Ele está dizendo: eu decidi não lembrar mais do teu passado, eu decidi não lembrar
mais das tuas culpas. Eu decidi não contabilizar os teus pecados, porque eu já te perdoei, eu já esqueci. Essa é uma manhã de perdão e restauração, Senhor. Manhã de perdão e restauração. Algo novo começa a acontecer sobre a vida dos teus filhos. Assim nós declaramos. Eu declaro sobre a vida de vocês um tempo de paz como nunca antes, um tempo de prosperidade como nunca antes, um tempo de favor do céu como nunca antes. Eu declaro sobre a história de vocês um novo tempo. E quando eu digo a palavra novo, eu não digo um velho que ficou novo, eu não digo um passado que ficou novo, eu digo um caminho que você nunca conhece, com pessoas que ainda não te foram apresentadas, com geografias que você desconhece. Eu declaro tudo novo, algo que você nunca viu. Eu declaro sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a tua história. Se vocês podem, coloquem a mão no seu coração. Vou fazer essa oração, e se vocês puderem repetir ela comigo, eu vou falar, vocês vão ouvir o que eu estou dizendo, e aí vocês vão repetir, amém? Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em teu altar. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a ti pertence. Jesus, vem reinar dentro de mim. Eu hoje abandono os meus planos, os meus projetos, as minhas verdades, para viver os teus planos, os teus projetos e as tuas verdades. Jesus, tu és bem-vindo. A minha vida é tua. O controle da minha história é do Senhor. Eu hoje quero viver a tua palavra e os teus caminhos para sempre e sempre. Amém, 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 amém. Você que está em casa, aplauda Jesus. Você que está em casa, faça essa oração.